Psicopedagogia clínica não é aula particular. Você sabia que muitos profissionais confundem o atendimento clínico? Pois é, pensando nisso, eu criei essa série do que não é psicopedagogia clínica para te ajudar a atuar com mais clareza e propósito. Se você ainda acha que psicopedagogia clínica pode dar aula particular, fica nesse vídeo, que esse vídeo ele é para você e a gente vai esclarecer tudo aqui. E antes disso, já aproveita, se você ainda não me segue, já me segue aqui nesse canal, compartilha para quem precisa saber dessa informação e também ativa o sininho para você ser lembrada sempre que eu postar conteúdos novos. Bora então? Vamos lá, muita gente confunde o atendimento psicopedagógico com aulas de reforço escolar, com aulas particulares. E por que isso acontece? Porque os nossos pacientes, eles chegam realmente com dificuldades na aprendizagem escolar. Os nossos pacientes trazem problemas na escola, problemas com as tarefas escolares. E é muito natural que quando os pais ou a própria escola encaminham o paciente para a psicopedagoga ou para a neuropsicopedagoga, é natural que ela imagina que vai acontecer ali momentos de aulas particulares. E isso é tanto comum do lado das escolas, do lado dos profissionais que imaginam isso, porque a grande maioria das psicopedagogas e neuropsicopedagogas vem sim da área da educação, vem da sala de aula, então acaba por fazer essa extensão de atendimento dentro do consultório, o que não é adequado, porque são profissões completamente diferentes, isso vai ficar muito claro aqui hoje, agora nessa aula, certo? Então vamos lá. Do mesmo jeito que as escolas, os professores, as coordenadoras encaminham para a psicopedagoga, pensando que vai acontecer alguma aula particular para ajudar o paciente naquela dificuldade, as famílias também tendem a pensar o mesmo, e principalmente o próprio paciente também vai pensar assim. Então é muito comum que você veja pais pedindo a sua ajuda nas lições de casa, é muito comum que chegue os pacientes no seu consultório com materiais da escola para estudar, com materiais para estudar para a prova, é muito comum que tenha essa abordagem, que tenha esse pedido e essa demanda para você. Mas o que não é comum é você, como uma terapeuta da aprendizagem, você como uma especialista da aprendizagem, deixar de fazer o seu atendimento psicopedagógico para aplicar aulas de reforço, aulas particulares, para ajudar aquele paciente a melhorar algum conteúdo escolar. Por que isso não deve acontecer? Porque a atuação prática da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia deve ser outra. Quando tiver uma demanda de auxílio na lição de casa, uma demanda de auxílio nas tarefas, auxílio nas provas, esse auxílio, essa demanda deve ser encaminhada para a escola ou para uma professora particular. Nós trabalhamos com muita sintonia com os professores particulares, eles ajudam demais no nosso trabalho e você precisa valorizar essa parte, valorizar o serviço deles, dos professores particulares, para que eles tenham liberdade para cumprir a sua função com aulas particulares. Quando esse paciente chega para você no seu consultório, você vai fazer estimulações cognitivas, você vai trabalhar aquilo que ninguém mais trabalha, você vai trabalhar aquilo que está prejudicando a aquisição dessa aprendizagem. Então imagina que temos um paciente que vai chegar para você com uma dificuldade em matemática. Um exemplo, tá? Vamos montar aqui um caso fictício de um paciente com dificuldade em matemática. A escola encaminhou para você porque ele está com essa dificuldade em matemática. Qual que é o objetivo da escola? Que esse aluno melhore na matemática. A escola, a professora, quem encaminha, a própria família, não tem ideia de como você vai fazer isso, não tem ideia do que é necessário para uma criança, para um paciente, para um aluno melhorar numa disciplina. Qual que é a ideia, que é um conhecimento geral? Para o aluno melhorar em uma disciplina X, ele precisa de reforço, ele precisa reforçar aquele conteúdo, ele precisa de uma aula particular, onde tem um profissional ali com ele, ensinando para que assim ele tenha o conhecimento daquela disciplina. Perfeito, esse é o conhecimento padrão. Se uma criança tem só uma dificuldade mesmo na aprendizagem, uma aula de reforço vai resolver. Mas, se essa criança com dificuldade de aprendizagem, ela é um paciente da psicopedagogia ou da neuropsicopedagogia, significa que essa criança não vai dar resultado somente com as aulas de reforço. Porque a aula de reforço e a aula particular, ela vai reforçar um conteúdo. Já a psicopedagogia, ela vai fazer uma investigação no porquê que esse paciente, esse aluno lá na escola, não está conseguindo aprender essa disciplina. Então, quem é o paciente da psicopedagogia e neuropsicopedagogia? Aquele aluno que vai para o reforço e mesmo com o reforço não vai? Mesmo com o reforço não anda? Mesmo com o reforço ele não consegue aprender? Esse aluno provavelmente ele precisa de mais do que só reforçar o conteúdo, mais de só um profissional tendo ali atenção 100% em cima dele. E esse paciente vai chegar no seu consultório com essas demandas. Se ele já passou por uma aula de reforço e não deu certo, se ele vier para o seu consultório, você vai fazer de novo a aula de reforço, também não vai dar certo. Então a gente fica num ciclo sem fim. Então a gente deixa a professora de reforço cumprir o papel dela, dando a aula de reforço, dando a aula particular para ele. E se ela tá vendo que aquilo não tá andando, esta profissional deve sim fazer o encaminhamento para a psicopedagogia ou a neuropsicopedagogia. Quando esse paciente chegou aqui agora no seu atendimento, você vai fazer uma investigação. Você vai investigar todos os componentes que são necessários para que aquela aprendizagem aconteça. Então aqui nós estamos falando de um paciente fictício que tem uma dificuldade específica em matemática, né? Então ele está com uma dificuldade ali em matemática. Quais são as habilidades cognitivas
necessárias para que a gente consiga adquirir esses conhecimentos da matemática. O que esse paciente precisa ter cognitivamente, o que ele precisa ter já consolidado para conseguir desempenhar esse papel. Então a gente vai perceber ali, opa, ele está com essa dificuldade em matemática, nós vamos investigar essas habilidades. Mas, principalmente se você é minha aluna do método PAP, você sabe muito bem disso, nós nunca avaliamos somente o sintoma que chega até nós. Ele está chegando aqui para você com uma dificuldade na matemática. Jamais você vai focar a sua avaliação psicopedagógica ou neuropsicopedagógica somente na disciplina da matemática, somente nas habilidades que são essenciais para a aquisição da disciplina de matemática. A gente sempre avalia todas as habilidades cognitivas. Por quê? Porque nós estamos falando aqui, ó, de desenvolvimento, né, cognitivo, então não tem como a gente separar. Então, no mesmo momento que a gente estimula raciocínio lógico matemático, funções executivas que estão diretamente ligadas aqui à área da matemática, nós também precisamos investigar memória, nós precisamos investigar o sistema atencional, nós precisamos investigar percepção, dominância lateral, todas as outras funções cognitivas que são necessárias para o aprendizado de forma geral. Se alguma dessas habilidades que nós investigamos estiver comprometida, se estiver ali com alguma defasagem, é exatamente ela que está prejudicando a aquisição dessa aprendizagem aqui no final da disciplina da matemática. Então, não necessariamente vai ser uma dificuldade relacionada à matemática. Então, não é porque o paciente não sabe só o conceito numérico, ou ele tem às vezes uma dificuldade numa orientação espacial, isso prejudica muito, às vezes ele traz ali uma lateralidade cruzada, o que prejudica muito nesse conhecimento da matemática. Então, o seu papel como psicopedagoga e neuropsicopedagoga é investigar as causas que estão por trás dessa dificuldade de aprendizagem que tá todo mundo vendo. Então a gente trabalha assim, ó, aqui todo mundo vê e enxerga os sintomas. Então a gente tem a professora que está pontuando os sintomas, a família pontuando os sintomas, a escola está trazendo os sintomas, chegou para você cheio de sintoma. Então a família trouxe a queixa, falou tudo o que está acontecendo, você anota a queixa, você é especialista da aprendizagem aqui, você anota a queixa e o que você faz? Você vai usar o seu olhar clínico, o seu raciocínio clínico para investigar o que está por trás desses sintomas. É essa a riqueza do seu trabalho e é aí que você tem valor. E é aí que você diferencia o seu trabalho com o da professora de reforço escolar. Ambas profissões são importantes, ambas são necessárias, mas cada um na sua área. Ela no reforço e você na estimulação cognitiva. Esse é o grande segredo de uma avaliação psicopedagógica, de uma avaliação neuropsicopedagógica, de um atendimento completo e bem-sucedido. O seu paciente ele vai evoluir quando você investigar e tratar a causa da não dificuldade. E é assim que você vai se diferenciar. Então agora me conta aqui, você sabe fazer essa avaliação focada nas habilidades essenciais para a aprendizagem? Você sabe quais são as habilidades cognitivas necessárias para a aquisição do conhecimento matemático? Isso eu ensino para as minhas alunas dentro do método PAP. Se você já é minha aluna, provavelmente você já vai saber aqui. Se você ainda não é minha aluna, então ó, já aproveita que tem algum link aqui embaixo para você clicar, conversar com o meu time. Me segue no Instagram também, @fernanda.garnizete. Lá eu falo bastante sobre a prática do atendimento psicopedagógico e neuropsicopedagógico, as orientações que você precisa para ser uma profissional de excelência e que realmente gera resultado na vida dos pacientes de vocês. A avaliação psicopedagógica, a avaliação neuropsicopedagógica, ela deve ser centrada naquilo que está dificultando todo o processo. Você é uma investigadora e você deve fazer esse papel com maestria. Então, me conta aqui se você gostou desse vídeo, se clareou aqui a sua mente e agora você sabe que psicopedagogia clínica não dá aulas de reforço. Psicopedagogia clínica investiga as causas da não aprendizagem. Agora, se você gostou desse vídeo, se você conseguiu entender e clareou a sua mente sobre a sua atuação clínica, compartilha para aquela amiga que também precisa saber disso. Vamos ajudá-la também a ter um atendimento de excelência e dessa forma a gente vai criando esse movimento de profissionais que sabem o que fazem, que têm segurança no seu atendimento. Já me segue aqui, compartilha esse perfil e eu te encontro no próximo vídeo.